174. Viver em outro mundo. Capítulo 995. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado. Embora a batalha estivesse muito animada, mas para Zhao Ai, esse tipo de batalha não era digno de sua atenção. Ele já tinha visto através dos truques de ambos os lados. A menos que a família Unial mostrasse algo bom, então, somente então Zhao Ai daria uma olhada. Senão, ele não teria nenhum interesse no que estava acontecendo. A migração dos anões divinos ainda estava ocorrendo. Possivelmente como eles não despacharam tropas, os homens fera e os elfos não tentaram contatá-los. Isso permitiu que os anões se mudassem sem o conhecimento das outras duas raças. Como Zhao Ai abriu muitas fendas espaciais, a migração dos anões foi muito mais rápida que o clã Pegasus alado. Além disso, os importantes minérios e produtos dos anões já tinham sido movidos por Zhao Ai. Isso permitiu que os anões fizessem as malas levemente, salvando muito tempo no processo. Ler calculou que a migração não levaria 10 dias. Esse resultado o surpreendeu. A população dos anões era maior que qualquer continente da raça divina. Se eles não tivessem essa vantagem populacional, então eles não teriam ousado ir contra os divinos por tantos anos. Para esse tanto de pessoas mudarem em apenas 10 dias era inesperado. No passado, Leir nem mesmo teria sonhado que isso fosse possível. Neste momento, Leir não pensou muito sobre a migração. Dentro do espaço, a responsabilidade de estabelecer os anões seria entregue a Rider. Rider foi o único que teve mais contato com Zhao Ai. Ninguém era mais qualificado que ele para assumir a realocação. Enquanto isso, Leir seria aquele encarregado de direcionar os outros anões no continente Libra para as fendas espaciais. Dias se passaram e os anões apenas usaram 7 dias para se mudar completamente para o espaço. Além disso, tudo foi gerenciado muito bem. Os anões tinham tudo o que precisavam. Por causa disso, os anões sentiram que eles foram enviados para o céu após entrar no espaço. Aqui, podia-se viver em uma sala iluminada, comer grão todo dia, ter pão, beber vinho e martelar ferro. Eles também podiam minerar quanto quisessem. Sua situação aqui era muito melhor que seu ambiente de vida anterior. O que mais deixou os anões felizes foi o fato de que eles podiam comer vegetais e carne fresca aqui. Além disso, quando eles iam minerar, eles podiam comprar carrinhos especiais que poderiam carregar os minérios. Eles também podem tomar banho em suas próprias casas. No passado, eles nem mesmo ousariam imaginar tal estilo de vida. Haviam anões que não entendiam por que eles precisavam mudar e tinham alguns receios em seus corações. Mas após entrar no espaço, eles imediatamente se apaixonaram. Embora eles precisassem de moedas de ouro para construir suas casas, todos eles achavam que valia a pena. Pode-se dizer que além de ser capaz de martelar ferro quanto quiserem, todo o resto foi resolvido pelo espaço. Isso deixou os anões muito satisfeitos com a mudança. Os anões terminaram sua migração em 7 dias. Agora, Zhao Ai estava pronto para ir para o submundo. 3 dias atrás, mais reforços chegaram da família Unial. Desta vez, a batalha não só aconteceu na fenda espacial, mas nos campos externos também. Os dois lados colidiram e foi uma enorme batalha. Desta vez as raças estrangeiras sofreram perdas nas mãos da família Unial. Seu número total de perdas já tinha ultrapassado 1 milhão. Enfrentando essa situação, o exército das raças estrangeiras não teve outra escolha além de fazer um recuo temporário. Ao mesmo tempo, Solomon e Er perceberam que o inimigo não seria fácil de lidar. Mas eles ainda enviaram reforços, um adicional de 20 milhões de soldados, bem como 2 anciões supremos. Depois de enviar os reforços, Solomon e Er de repente descobriram que Leir estava perfeitamente quieto nos últimos dias. Os dois ficaram muito intrigados, então imediatamente foram contatar Leir usando seu peixe mensageiro. Mas ninguém respondeu. Solomon e Er não conseguiram entender por que Leir faria isso. Pode-se dizer que a supressão feita nos anões não era tão cruel. Com o personagem de Leir, ele não deveria ter sido muito punido. Na guerra atual, os danos em suas armas foram muito críticos. Eles precisariam dos anões fornecendo quantidades massivas de armas.
Se Leir ousasse quebrar o fornecimento de armas neste momento, então isso certamente faria as duas raças ficarem enfurecidas. E como os dois entendiam Leir, ele não faria isso. Depois de chamar repetidamente Leir e não ter resultados, Solomon e Ed começaram a ficar preocupados. Eles imediatamente enviaram duas equipes para o continente Libra para examinar a situação. Entretanto, o resultado que eles receberam os deixou grandemente surpresos. Não havia mais nenhum anão no continente Libra, todos haviam se mudado. No território anão, as únicas coisas que os batedores encontraram foram grandes quantidades de armas, 4 armas supremas, bem como uma carta. Essa carta foi escrita por Leir para Solomon e Ed. Seu conteúdo era muito simples. Em resumo, Leir não queria mais ficar no reino divino. Também disse que Solomon e Ed tinham mudado e como os anões não queriam mudança, eles decidiram partir. E que essas armas, bem como as 4 armas supremas foram a última ajuda que os anões dariam aos elfos e homens-fera. Solomon e Ed leram a carta e ficaram chocados. A carta de Leir disse que os anões seguiram Zawai. Assim como os Pégasos alados, os anões se mudaram para o espaço de Zawai. Solomon e Ed não sabiam para onde os Pégasos alados e os anões se mudaram, mas eles fizeram cálculos pelo que Zawai disse antes. Eles acreditavam que Zawai usou o espaço mágico para movê-los para outro plano. Foi como que Zawai fez no continente Ark. No entanto, os dois ainda não conseguiram aceitar esse resultado. Eles não conseguiam entender que método Zawai usou para convencer Leir e os outros para fazer a raça não inteira migrar. Além disso, quando Zawai completou tamanha operação, Solomon e Ed ficaram surpresos. Eles até levaram suas próprias equipes e pessoalmente foram ao continente Libra. Eles queriam ver se os anões se mudaram por conta própria ou se eles foram apreendidos por Zawai. Se Zawai os tivesse forçado, então eles achariam Zawai e resgatariam os anões a todo custo. Embora houvesse algumas contradições entre as 3 raças, eles ainda existiam juntos por dezenas de milhares de anos. As 3 raças eram como irmãos. Mesmo que tivessem pequenas disputas, eles ainda eram parentes. Agora que um irmão os deixou para sempre, os outros 2 não podiam simplesmente aceitar isso com facilidade. Mas depois de ver a situação no continente Libra, Solomon e Ed permaneceram em silêncio. Isso porque não havia pista de luta no continente Libra. Além disso, era possível ver que os anões tinham se mudado com calma. Eles não levaram nada pesado com eles e só suas posses importantes. Além disso, eles também deixaram para trás algumas armas e também as 4 armas supremas. Quando eles ouviram essas notícias antes, Solomon e Ed já sabiam disso, mas eles ainda não conseguiam acreditar naquele momento. Mas agora, eles não tiveram outra escolha além de aceitar. Os dois estavam de péssimo humor, especialmente quando viram a carta que Leir havia deixado para trás. Eles começaram a pensar sobre si mesmos e perceberam que realmente haviam mudado. Zawai não teve tempo para se importar com as preocupações de Solomon e Ed. Ele agora estava se preparando para entrar no submundo. Mas antes de entrar, ele precisaria ter uma identidade. Zawai não queria entrar no submundo como um humano. Isso só faria os mortos-vivos o atacar, e ele não queria isso. Por causa disso, Zawai precisava assumir uma identidade enquanto estava no submundo. Depois de repetidas discussões com Kampala, o último finalmente lembrou de uma profissão quase esquecida por todo o submundo: um faraó sombrio. Um faraó sombrio era um tipo de forma de vida sombria que pertenciam à classe mago. Eles usavam roupas, mas era diferente do que outras pessoas usavam. Essas roupas envolviam todo o seu corpo sem nenhuma aura revelada. Mais importante, apesar de ser uma forma de vida sombria, eles não eram considerados mortos-vivos pois eles tinham batimentos cardíacos, bem como uma aura de vida. Contudo, seu corpo inteiro era feito de energia sombria. Quanto a como um faraó sombrio nasce, Kampala e os outros não tinham ideia. Eles só sabiam que não haviam muitos faraós sombrios no submundo. E haviam se passado várias centenas de anos desde que houve notícias sobre um. Apenas aconteceu de um faraó sombrio ser a melhor identidade para Zawai, pois ele tem batimento cardíaco, tem aura de vida, e pode mudar sua energia para o elemento sombrio. Mais importante, embora esses faraós sombrios fossem da classe mago, eles também tinham certas capacidades de combate próximas que encaixavam perfeitamente na descrição de Zawai. Por causa disso,
Kampala decidiu fazer Zhao Ai atuar como um faraó sombrio. Também havia outra vantagem em ser como um faraó sombrio. No submundo, todos os faraós sombrios eram seres poderosos. Portanto, ninguém no submundo suspeitaria de Zhao Ai, não importa quanto poder ele mostre. Zhao Ai também pensou que ser um faraó sombrio era muito adequado para ele. Com seu status como um faraó sombrio, Zhao Ai pode assumir o comando do território de Kampala. Afinal, no submundo, a linguagem universal era a força. Kampala e os outros sendo subjugados por um poderoso faraó sombrio seria muito normal. Agora que sua identidade foi resolvida, Zhao Ai passou o tempo restante aprendendo os costumes e etiqueta do submundo. Esses eram assuntos que ele também precisaria prestar atenção. Quem teria imaginado que haveria tantas raças no submundo? Além dos mortos-vivos, também haviam as criaturas sombrias. Essas criaturas sombrias eram seres como o faraó sombrio. Eles eram entidades feitas e aperfeiçoadas pela energia sombria. Tais criaturas podem ser vistas por todo lugar no submundo. Eles eram outra grande força além das 3 facções de mortos-vivos. Viver em outro mundo. Capítulo 996 Gazi, 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 Gazi. O som de ossos tilintando foi ouvido dentro da névoa negra. Se o mago negro do continente Arca estivesse presente e fosse capaz de ouvir, então ele imediatamente saberia que esse era o som de um grande número de mortos-vivos se movendo. No entanto, era uma pena que esse não era o continente Ark. Esse era o submundo. Tais sons podiam ser ouvidos em toda parte. Era bastante normal aqui. Grupos após grupos de esqueletos cinzas estavam lentamente se movendo na névoa negra. Esses eram os esqueletos de nível mais baixo no submundo. Apenas tais esqueletos fariam esse som quando caminham. Esqueletos de nível mais alto nunca fariam esse som. O submundo estava repleto com esses esqueletos cinzas estúpidos. Essas coisas só tinham 2 usos. Primeiro era para a bucha de canhão enquanto o outro era alimentar os outros mortos-vivos. Além desses 2, não havia outro uso para esses esqueletos cinzas. Todo dia, lotes de esqueletos cinzas nasceriam no submundo. Alguns desses esqueletos cinzas nasceriam com inteligência. Eles então começariam a matar outros esqueletos cinzas para ficar mais forte e mais poderoso. Finalmente, eles se tornariam esqueletos prateados ou até mesmo dourados. Mas no melhor dos casos, esses esqueletos cinzas apenas seriam mortos. No entanto, esse grupo de esqueletos cinzas evidentemente eram guiados por alguém. Eles estavam ordenadamente alinhados enquanto se moviam adiante. Se não houvesse névoa negra, uma pessoa seria capaz de ver uma carruagem óssea branca no meio deste grupo. Dentro da carruagem havia um mago usando um manto negro. Este manto era muito estranho. Estava completamente envolvendo o corpo do mago. Não havia nada descoberto. Ao lado deste mago estavam 2 mortos-vivos. Um deles era um esqueleto que usava uma armadura corporal completa. Nas fendas da armadura, podia-se ver os ossos do esqueleto. Além disso, seus ossos eram diferentes dos outros esqueletos. Parecia ter cristalizado, que brilhava de tempo em tempo. O outro morto-vivo era um zumbi. Ele usava roupas esfarrapadas e tinha longos dentes afiados. Uma pessoa podia ver seu status de sua aparência. Ele era um rei zumbi. Naturalmente, esse era o grupo de Zhao Ai. Os esqueletos cinzas em volta deles eram subordinados de Guli. Zhao Ai planejou levá-los para o espaço no futuro para que eles fossem atualizados. Foi precisamente por causa disso que Zhao Ai fez Guli reunir o máximo possível de esqueletos cinzas. Afinal, ninguém iria querer gerenciar esses esqueletos cinzas aqui no submundo. Neste momento, Zhao Ai que estava sentado ali, disse de repente, Guli, quão longe está a cidade 3 santos daqui? A voz profunda de Guli respondeu, jovem mestre, está bem perto. Chegaremos em 1 hora. A cidade 3 santos é um local que nós 3 estabelecemos. É a maior cidade nesta área. Você poderá achar zumbis, esqueletos, lixo e até criaturas sombrias de alto nível. Também existem alguns vampiros na cidade. Então Zhao Ai disse, interessante. Não esperava que vocês pudessem estabelecer uma grande cidade no submundo. Vocês também negociam? Guli assentiu e disse, sim, também fazemos transações. Contudo, não usamos a mesma moeda que os humanos. Ao invés disso, o que usamos para negociar são almas ardentes e pedras espirituais. Zhao Ai respondeu, eu sei sobre almas ardentes. Cada morto-vivo tem um dentro de seus corpos.
mas porque elas seriam usadas como moeda. Também, o que são pedras espirituais? Guli explicou. Assim como você disse, almas ardentes existem dentro de todos os mortos-vivos. Quando um morto-vivo é um morto, a pessoa seria capaz de obter essas almas ardentes. Essas almas têm dois usos. Primeiro, uma pessoa poderia absorver as almas para se fortalecerem. O segundo é para negociar por coisas que você quer. Pedras espirituais são como os cristais mágicos do continente Ark. Mas diferente dos cristais mágicos onde você pode adquirir de minas e bestas mágicas, pedras espirituais só podem ser adquiridas ao matar bestas mágicas. Não há tal coisas como minas de pedras espirituais. Zaoi ficou intrigado. Então os mortos-vivos podem ficar mais fortes enquanto absorvem almas ardentes. O que mais você precisa? Golias sentiu e disse, certo, ficamos mais fortes se absorvermos almas ardentes. No entanto, depois que alcançamos um nível alto, seria muito difícil melhorar se você só absorver almas ardentes. Apenas ao absorver almas ardentes ou pedras espirituais que alguém poderia melhorar. Mas almas ardentes de alto nível geralmente poderiam ser encontradas em mortos-vivos poderosos, e matar aqueles mortos-vivos é muito difícil. Por causa disso, precisamos procurar por outros meios para promover nossa força. No submundo, existem plantas especiais e minérios que podemos usar. E algumas dessas plantas e minérios são inúteis para mortos-vivos de baixo nível. Mesmo se eles tiverem almas ardentes do melhor nível, eles ainda não seriam capazes de absorvê-las. Portanto, sempre que mortos-vivos de nível baixo ganham esses recursos, eles geralmente iriam para uma cidade negociá-las com as almas ardentes do nível certo. Zhao Ai assentiu, ele entendeu o que Guli disse. O submundo não era um local seguro. Mas contanto que um morto-vivo alcance o nível bronze, então eles seriam capazes de ganhar inteligência. E neste momento, se quisessem aumentar de nível, então eles precisariam de quantidades massivas de almas ardentes. Se eles só quisessem caçar e matar mortos-vivos por si mesmos, então seu progresso seria muito lento. Além disso, seria mais provável encontrar mortos-vivos poderosos. Quando isso ocorresse, eles seriam os caçados. Por causa disso, aqueles mortos-vivos de bronze que acharam plantas de alto nível iriam para a cidade com o objetivo de negociar por grandes quantidades de itens que poderiam usar no seu nível atual. Então quando eles absorvessem aquelas coisas e ficassem mais fortes, eles seriam capazes de subjugar quantidades massivas de mortos-vivos, que em troca caçariam almas ardentes por eles. Então eles usariam essas almas ardentes para trocar por mais materiais preciosos para ficarem mais fortes. Fazer isso parece ser muito problemático, mas de fato, esse era o método mais seguro no submundo. Mesmo você fosse um esqueleto dourado, então ainda era possível encontrar um esqueleto de cristal e ser transformado em comida. Naturalmente, esse não era o único método de ficar mais forte. Se alguém obtivesse um recurso de alto nível que o tornaria mais forte, então eles absorveriam sem hesitar. Eles não guardariam para barganhar por mais valiosos com os outros mortos-vivos. No submundo, não havia tal coisa como economia. Se você pegar algo que pode usar, então você deve usar no mesmo momento. Você precisa ficar mais forte o mais rápido possível. Zhao Ai virou sua cabeça para Goli e disse, existem leis na sua cidade? Se um esqueleto traz seu item para a cidade e é roubado por outro morto-vivo, eles não perderiam tudo? Goli imediatamente respondeu, há leis na cidade. Não importa quão baixo seja o nível da criatura sombria, contanto que entrem na cidade, então seria impossível para eles serem mortos. Se eles fossem mortos, então o assassino seria punido. Na cidade Três Santos, se houver um assassino à solta, então nós três enviaremos nossos subordinados para matá-lo. Se o assassino for forte, nós três iremos pessoalmente. Zhao Ai assentiu, então perguntou mais uma vez, em que nível você está agora? É o bastante para chacoalhar o submundo. Guli respondeu, meu nível atual é Rei Esqueleto. É considerado um alto nível entre os esqueletos. Acima de mim estão os esqueletos santos. Existem apenas alguns desses especialistas no submundo. E também existem níveis mais poderosos que esqueletos santos, e eles são chamados de esqueletos deuses. Eles só existem em lendas, ninguém nunca viu um no submundo. Zhao Ai assentiu, então ele virou sua cabeça para Jiang Zheng e disse, Jiang Zheng,
Como os zumbis são classificados? Jiang Zheng imediatamente respondeu, também existe uma classificação muito rigorosa para zumbis. O nível mais baixo é chamado carniça, depois disso cadáver seco, cadáver saltador, zumbi pele de pedra, zumbi pele de cobre, zumbi com garras, zumbi com presas, zumbi de cabelo preto, zumbi de cabelo vermelho, rei zumbi de cabelo verde, e então zumbi santo. Este aqui está no nível rei zumbi de cabelo vermelho, um nível que é igual ao de Goli. Zhao Ai assentiu. Os níveis do submundo eram muito mais rígidos comparados ao continente Ark e a raça divina. Mas eles eram realmente fortes. Não admira que seja um grupo hegemônico no submundo. Zhao Ai olhou para Jiang Zheng e disse, Jiang Zheng, você também precisa de alma ardente para ficar mais forte. Os zumbis têm almas ardentes também? Jiang Zheng assentiu e disse, sim, zumbis precisam de almas ardentes para melhorar também. Além de almas ardentes, também precisamos mergulhar em piscinas de sangue. Essas piscinas de sangue podem ser vistas por toda parte aqui no submundo. Elas não são coisas especiais. Mas depois que se tornam um zumbi pele de cobre, eles não precisarão mais usar piscinas de sangue. Depois que chegamos neste estágio, seríamos como os esqueletos. Ou precisaríamos de almas ardentes de alto nível ou materiais de alto nível. Zhao Ai assentiu, então ele se virou para frente. Naturalmente, ele não conseguia ver nada. Zhao Ai descobriu que os olhos eram as coisas mais inúteis no submundo. Isso por causa da névoa negra. No submundo onde a visibilidade era menos que 10 metros, seus olhos seriam apenas tão bons quanto decorações. Alguém só podia usar a força espiritual para ver adiante. Bom era que Zhao Ai já tinha uma poderosa força espiritual, isso lhe permitia ver muito longe. Senão, ele estaria cego no submundo. Zhao Ai tinha acabado de sentir que a cidade Três Santos não estava muito longe. Depois de pensar sobre isso, Zhao Ai se virou para Guli e perguntou, Guli, no submundo, vocês mortos-vivos podem ver usando seu sentido, mas e quanto às criaturas sombrias? Eles também usam força espiritual? Seus olhos são inúteis. Guli prontamente respondeu, jovem mestre, as criaturas sombrias também contam com força espiritual ao invés de seus olhos. De fato, muitas criaturas sombrias no submundo não têm olhos. Essa informação chocou Zhao Ai. Ele não esperava que criaturas sombrias não tivessem olhos. Ele ficou curioso. Então as criaturas sombrias não têm olhos? Isso é interessante. Goli imediatamente respondeu, jovem mestre, existem algumas criaturas no submundo que têm olhos. Um exemplo disso são as criaturas sombrias conhecidas como vampiros. Seus olhos são muito especiais, eles lhes permitem ver através da névoa negra. A menção dos vampiros atiçou o interesse dentro de Zhao Ai. Vampiros, interessante, eu quero ver um. Então Jiang Zheng disse, os vampiros são bastante parecidos conosco, os zumbis. Eles são essencialmente mortos-vivos e não criaturas sombrias. Diferente das criaturas sombrias, os vampiros não têm batimento cardíaco, tornando-os mortos-vivos. Entretanto, sua progressão é muito interessante. Eles começam como uma criatura sombria chamada morcego-vampiro. Esse morcego-vampiro é dividido em morcego-vampiro negro, morcego-vampiro vermelho, morcego-vampiro prata e morcego-vampiro dourado. Então depois disso, eles passam por uma metamorfose, se tornando um vampiro de baixo nível chamado barão-vampiro. Depois do barão-vampiro é visconde-vampiro, então conde-vampiro, seguido por marquês-vampiro, duque-vampiro, príncipe-vampiro, e o ser de nível mais poderoso sendo rei-vampiro. Zhao Ai assentiu. Depois de muitos anos de desenvolvimento, o submundo já tinha estabelecido sua própria força hierárquica. Sua civilização não perderia contra a dos outros. Isso fez Zhao Ai pensar mais sobre isso e também aumentar mais sua curiosidade. Enquanto conversavam, Zhao Ai sentiu que já tinham chegado na cidade Três Santos. Para ser honesto, Zhao Ai ainda não estava acostumado com esse tipo de detecção onde usa força espiritual ao invés dos olhos. Zhao Ai se virou para Guli e disse, Guli, é aqui. Guli assentiu, sim. Jovem mestre, espere um momento. Depois que ele disse isso, Guli liberou sua força espiritual. Logo, várias forças espirituais responderam. Isso foi um sinal para Guli e os outros prosseguirem. Entretanto,
Os esqueletos cinzas que Guli conseguiu subjugar foram deixados de fora da cidade. Após ver essa situação, Zhao Ai não pode deixar de perguntar: devemos deixá-los aqui ou levá-los para o espaço? Guli respondeu: se o jovem mestre quiser enviá-los para o espaço agora, então está tudo bem. Mas se não quiser, não há problema em deixá-los fora da cidade. Depois de um tempo, enviarei alguns de meus subordinados para juntá-los. Como eles estariam sob seu controle, eles não devem ser capazes de fugir. Zhao Ai começou a pensar sobre como os esqueletos cinzas pareciam ser tratados como gado aqui no submundo. Depois que Guli e os outros os subjugaram, eles seriam criados em uma prisão. Eles só seriam liberados quando fossem necessários. É interessante a sua maneira. Zhao Ai balançou sua mão e disse: então vamos fazer de acordo com as regras aqui. De qualquer forma, existem muito mais dessas coisas vagando pelo submundo. Guli assentiu. Então comandou a carruagem Oacea para entrar na cidade. Viver em outro mundo. Capítulo 997. Zhao Ai começou a entender quão grande a cidade Três Santos era quando ele entrou. A cidade não perderia contra qualquer grande cidade humana. Suas paredes eram feitas de pedra. No entanto, o adesivo usado para juntá-las não era cimento nem lama. Ao invés disso usava um solo vermelho sangue que tinha um cheiro sanguinolento forte. A muralha da cidade tinha cerca de 20 metros de altura com um portão que tinha 6 metros de comprimento e 3 de altura. O portão era feito de ossos e parecia horrível. Zhao Ai ainda não conseguia sentir o comprimento total da muralha da cidade, mas ele reconhecia que deveria ter mais de 10.000 metros. Uma muralha muito grande, somente havia um portão, e parecia não haver outras carruagens em volta. Parece que não havia muitas carruagens no submundo. Haviam 2 fileiras de soldados esqueletos parados do lado do portão da cidade. Todos eles eram esqueletos prateados equipados com lanças. Não havia armadura em seus corpos, mas esqueletos de alto nível com armas ainda eram terríveis de lutar. Zhao Ai examinou curiosamente esse grupo de esqueletos. Embora ele já usasse sua força espiritual para inspecioná-los, Zhao Ai ainda estava acostumado a usar seus olhos para ver as coisas. Os esqueletos estavam imóveis, pareciam com estátuas. Depois de olhar através deles, Zhao Ai imediatamente usou sua força espiritual para escanear a situação dentro da cidade. Após sentir o que estava dentro, Zhao Ai ficou chocado. Ele imaginou que os mortos-vivos do submundo não tivessem casas. Afinal, mortos-vivos não sentiam calor ou frio. Para eles, ter abrigo era basicamente inútil. No entanto, Zhao Ai descobriu que a cidade Três Santos não só tinha casas, mas havia muitas delas. Zhao Ai varreu sua força espiritual na direção da cidade para ver suas estruturas. Ele pensou que estava vendo uma cidade humana. O design da cidade era bom, suas estradas eram muito boas também. Suas ruas eram cobertas por ardósias de pedra, o mesmo material usado nas casas. Haviam 3 torres no lado leste da cidade. Cada torre tinha 100 metros de altura e formava um triângulo, com vista para todo o interior da cidade. Se alguém só olhasse para as estruturas, então ele pensaria que era apenas uma cidade humana comum. Mas quando vê seus habitantes, você imediatamente mudaria de ideia. A maioria daqueles vagando pelas ruas eram zumbis de esqueletos. Havia também criaturas sombrias, lixo e outros. Depois de um tempo, você até notaria o rosto pálido das pessoas. Eles na verdade eram vampiros usando roupas elegantes enquanto caminhavam pelas ruas. Era uma cidade composta de mortos-vivos e criaturas sombrias. Zhao Ai não notou no começo, mas conforme sua força espiritual explorava a cidade, ele notou que quase todas as casas tinham um tema morto-vivo. E com a adição da névoa negra, a cidade inteira parecia com uma floresta fantasma, uma versão miniatura de como alguém imaginaria o submundo. Neste momento, quando os mortos-vivos e criaturas do submundo viram o grupo de Zhao Ai, eles foram realmente respeitosos e até mesmo curvaram seus corpos. No submundo, a diferença com cada nível era muito rigorosa. Existências como Guli ficaram no topo, mortos-vivos de baixo nível saudavam sempre que os viam. Naturalmente, se o morto-vivo pertencesse a outra facção, ao invés de mostrar respeito, eles imediatamente atacariam. No entanto, nesta cidade Três Santos, Guli e os outros eram genuínos governantes. Os mortos-vivos dentro da cidade não ousariam negligenciar o grupo de Guli. Ou então, suas almas ardentes seriam retiradas e comidas.
Era a lei aqui. Goli comandou o grupo para ir na direção das 3 torres na cidade. Aquelas eram as estruturas mais altas aqui, e naturalmente também era onde Goli morava. Logo, o grupo chegou na torre. Zhao Ai também saiu da carruagem e entrou. Mas como aquela torre pertencia a Kampala, Zhao Ai chamou o mesmo. Deve-se saber que essa torre tinha muitas coisas de Kampala dentro. Esses lixos eram subordinados que Kampala manteve aqui para gerenciar a cidade Três Santos. E se Zhao Ai entrasse sem a permissão de Kampala, então esses lixos poderiam atacar. Kampala agora estava imerso nas formações mágicas. Para Kampala, o mundo das formações mágicas era um mundo realmente maravilhoso. Ele não queria sair e desperdiçar tempo. Então quando ele foi chamado por Zhao Ai, ele imediatamente chamou seus subordinados e fez Zhao Ai levá-los para o espaço. Então ele retornou para sua pesquisa. Ele não se importou como Zhao Ai queria lidar com esses lixos. Zhao Ai só pôde balançar a cabeça quando viu a ação de Kampala. Kampala e os outros, esses seres imortais, que costumavam não ter nada para perseguir. Depois de incontáveis anos, poder ou desejo não tinha praticamente nada a ver com eles. Eles só queriam fazer o que os interessava. E agora, o mundo das formações mágicas forneceu essa sede para Kampala. Alguns dias atrás, quando Zhao Ai entrou no espaço, ele foi visitar o laboratório de Karen. Ele ficou surpreso ao descobrir que o laboratório já tinha tido algumas melhoras. Esses eram os benefícios que eles ganharam dos livros relacionados a formações mágicas e armaduras mágicas que ganharam do plano Atlanta. Embora esses livros só estivessem em um nível primordial, eles eram indubitavelmente tesouros para Karen e os outros que estavam na escuridão. Além desses livros, as outras coisas que Karen e os outros se importavam eram os computadores que Zhao Ai havia fornecido. A formidável capacidade computacional desses computadores ajudou muito o grupo de Karen. Mais importante, Zhao Ai esperava que eles usassem um computador muito melhor que ele. Zhao Ai ficou surpreso sobre a capacidade de aprendizado do grupo. Deve-se saber que Karen e os outros só tinham sido introduzidos por Zhao Ai nas operações simples de um computador. Então Zhao Ai só lhes deu livros para usar junto com os computadores. Quem teria pensado que Karen e os outros seriam capazes de aprender a usar computadores com mais habilidade que Zhao Ai? Neste momento, o grupo de Karen agora era capaz de fazer formações mágicas simples usando as ferramentas do computador. E com a adição de Kampala e os outros, o progresso de Karen se tornou mais rápido. O conhecimento do lixo permitiu Karen descobrir que o lixo também tinha realizado pesquisas estranhas e estrangeiras. Toda vez que os pesquisadores discutiam, seu resultado sempre era construtivo. Zhao Ai começou a lembrar. Depois de chegar na cidade Três Santos, ele viu que os lixos realmente não precisavam gerenciar os mortos-vivos da cidade. Alguns desses lixos eram completos eruditos. Eles preferiam aprender a lutar. Então Zhao Ai levou esses lixos para o espaço e então os substituiu por grandes quantidades de esqueletos. Essa mudança não foi notada pelos mortos-vivos da cidade Três Santos. Eles nem se importariam. No submundo, seres fortes matando outro ser forte e assumindo seu território era muito comum. Não havia nada de estranho nisso. Então, quando Zhao Ai sentou dentro da carruagem óssea de Goli e entrou na cidade, os mortos-vivos não ficaram surpresos. Para esses mortos-vivos, isso só significa que a cidade tinha um novo governante. O submundo tinha a lei da selva e respeitava o forte. Aqui, contanto que você tenha força, então você pode fazer o que quiser. Se você fosse fraco, então sua alma ardente só podia ser usada como comida e moeda para os outros. Depois de cuidar dos lixos, Zhao Ai chegou na sala mais alta da casa de Kampala. Após entrar na sala, Zhao Ai ficou chocado. Ele sentiu que essa não era uma sala que foi feita para viver. Ao invés disso, parecia ser como uma enorme livraria antiga, bem como um museu. A sala inteira era muito grande, parecia ter centenas de metros quadrados. Entretanto, não havia cadeiras nesse lugar. A única coisa dentro era um pequeno escritório. Havia fileiras e fileiras de prateleiras. Algumas dessas prateleiras tinham pergaminhos de pele de besta enrolados enquanto algumas tinham itens estranhos, tais como casca de árvore, grama seca, uma enxada, uma cabeça de picareta, uma faca quebrada e um bordado não terminado. Quando Zhao Ai viu essas coisas, ele congelou. Ele não conseguia acreditar que esse seria o quarto de um lixo no auge. Logo,
Zhao Ai chegou em uma escrivaninha com um pergaminho de pele de besta desenrolado no topo. Ele não sabia de que besta essa pele pertencia. Havia uma caneta de osso ao lado do pergaminho. Essa pele estava curada e era amarelo claro. Também estava cheia de palavras vermelho sangue. As coisas escritas nessa pele de besta pareciam ser os registros da pesquisa de Kampala. Mas quando Zhao Ai viu, ele ficou um pouco estupefato. A pesquisa de Kampala acabou sendo poesia. O submundo seguia a regra da selva onde o forte é o rei. Mas a maior existência na raça Lixe na verdade pesquisava poesia. Ninguém acreditaria se ouvissem isso. Zhao Ai baixou a pele de besta enquanto mudava sua atenção para uma estante próxima. Ele pegou um pergaminho aleatório e o abriu gentilmente. Zhao Ai deu uma olhada no pergaminho e leu seu conteúdo cuidadosamente. Quando ele viu o que estava escrito, os olhos de Zhao Ai tremeram. Escrito nesse pergaminho não era poesia, mas sim era um feitiço mágico. Era um ataque do elemento fogo que Zhao Ai nunca viu antes. Os passos para lançar essa magia, do feitiço aos sinais de mão estavam claramente escritos. Pode-se dizer que o pergaminho tinha transformado um complexo feitiço do elemento fogo em um projeto inscrito. Contanto que alguém entoe o feitiço mágico de acordo com o que estava escrito, então este seria capaz de usar essa poderosa magia. Zhao Ai seguiu com cuidado a magia desde o primeiro passo. Seu dedo se moveu enquanto sua boca murmurava o encanto. Depois de completar esses passos, um bumerangue de 3 lados feito de fogo apareceu nas suas mãos. Zhao Ai encarou atordoado esse bumerangue. Ele não pensou que poderia usar essa magia. Além disso, era igual ao que o pergaminho de pele de besta descrevia. Viver em outro mundo. Capítulo 998. Zhao Ai realmente ficou surpreso com esse bumerangue de fogo. Esse bumerangue não era como qualquer outra magia de fogo que ele já viu. Assim que a magia foi lançada, o bumerangue de fogo começou a compactar. Nenhuma chama foi vista. Parecia ter se tornado um cristal. Isso fez o bumerangue na mão de Zhao Ai parecer que foi feito de cristal vermelho. Tal magia de elemento fogo era nova para Zhao Ai. Ele não achou que magia de elemento fogo assumiria essa aparência. Outra coisa que surpreendeu Zhao Ai foi o fato de que essa pesquisa aconteceu no submundo. Deve-se saber que a magia usada aqui era do elemento sombrio. Em outras palavras, os magos de fogo praticamente eram inúteis aqui pois não havia nenhum elemento de fogo presente. O único motivo pelo qual Zhao Ai foi capaz de usar essa magia do elemento fogo foi porque ele tinha espaço para fornecer elementos de fogo. Entretanto, qualquer nova magia precisaria de experimentos repetidos. Não se podia fornecer provas só com teoria. Isso era especialmente verdade para a magia. Ela precisava ser testada de tempos em tempos antes de ser finalizada. E agora, essa magia de cristal do elemento fogo foi pesquisada com sucesso em um local sem o elemento fogo. Isso não era surpreendente. Como o Kampala fez. Zhao Ai baixou a pele de besta antes de pegar outro da estante. Registrado dentro estava outra magia do elemento fogo que tinha algo a ver com flechas. Foi assim chamado como feitiço flecha de chama. Embora o feitiço flecha de chama também estivesse presente nos feitiços do elemento fogo convencionais, aquele escrito no pergaminho de pele de besta era na verdade diferente. Esse feitiço necessitava que tivesse compreensão no elemento fogo para fazer essa flecha de cristal de fogo. Essa flecha tinha a força de uma flecha normal. Mas depois que a flecha era disparada e atingisse seu alvo, ela explodiria. Mesmo se fosse destruída pela parte inimiga, contanto que uma certa resistência fosse sentida, a flecha ainda explodiria. Zhao Ai imediatamente fez os encantamentos ditos no pergaminho. E com certeza, para sua surpresa, a magia foi um sucesso. Zhao Ai guardou o pergaminho de pele de besta e olhou para a estante cheia de pergaminhos. Ele de repente sentiu que tinha entrado em uma enorme mina do tesouro. Esses pergaminhos eram os produtos dos incontáveis anos de pesquisa de Kampala. Embora houvessem coisas como poesia entre eles, feitiços como o bumerangue de fogo e flecha de chama eram invenções que tinham subvertido o sistema mágico atual. A compreensão mágica sempre foi um tópico de estudo entre os pesquisadores do continente Ark. As pessoas tinham inventado os feitiços mágicos comprimidos antes, mas eles descobriram que mesmo que magias comprimidas fossem poderosas, também eram muito perigosas. Se a compreensão mágica não fosse estável, então era muito provável que explodisse. Isso seria perigoso para o mago. Portanto,
Esse foi o primeiro problema que precisava ser resolvido. Zhao Ai continuou a olhar os pergaminhos de pele de besta de Kampala. Quase todas as coisas registradas nesses pergaminhos eram compreensão mágica, e todos eles foram comprimidos ao máximo. Feitiços como flecha de chama eram muito mais fortes que sua contemporânea em cerca de 100 vezes. E depois de ler esses pergaminhos, Zhao Ai conseguiu encontrar um rumo. Haviam vários encantamentos e movimentos de mãos nesses feitiços. Zhao Ai supôs que esses encantamentos e gestos podem ser a chave para a compreensão mágica. Depois que ele pensou sobre isso, Zhao Ai não conseguiu ficar parado. Ele imediatamente pegou todas as coisas nesta sala e os mandou para o espaço. Na Ilha Dragão Selvagem, além do laboratório de formação mágica de Karen, também havia outras pessoas que fizeram suas próprias pesquisas. Isso porque a Ilha Dragão Selvagem era um local onde estudos haviam se tornado íntegros no dia a dia. Havia pessoas aqui que estavam estudando feitiços mágicos, então Zhao Ai fez essas pessoas inspecionarem seus pergaminhos recentemente adquiridos. Além desses pergaminhos, a coleção de Kampala também foi levada por Zhao Ai para o espaço. Primeiro, ele queria ver se essas coisas poderiam aumentar a experiência do espaço. E segundo, ele queria ver se poderia descobrir novos minérios e materiais. Essas descobertas teriam enormes benefícios para ele. E não havia necessidade de mencionar que a coleção de Kampala, especialmente os minérios, eram coisas que não podiam ser vistas nem no continente Ark nem no reino divino. Esses minérios continham elemento Yin, sombrio. As pessoas no reino do cultivo dividiam os materiais em Yin e Yang. Por exemplo, haviam coisas como madeira Yin e madeira Yang, pedra Yin e pedra Yang. Naturalmente, metais também eram divididos nessa classificação. Era um método muito simples. Mas no reino do cultivo, o uso desses itens Yin e Yang eram totalmente diferentes. Itens do elemento sombrio no submundo eram vistos pelas pessoas do reino do cultivo como itens do tipo Yin. Para algumas pessoas no reino do cultivo, essas coisas eram preciosas. Depois de esvaziar a sala, Zhao Ai a remodelou. Ele apenas fez de acordo com seus pensamentos atuais. Afinal, ele não pretendia ficar no submundo por muito tempo. E no seu tempo de inatividade, ele ainda retornaria para o espaço. Depois de cuidar da sala, Zhao Ai voltou para o espaço. Mas ele não queria dar uma olhada na batalha entre a família Oneal e as raças estrangeiras. Pelo contrário, ele continuou olhando pelos pergaminhos de Kampala. Desta vez, ele não pretendia estudá-los, e sim ele dividiu os pergaminhos de acordo com as suas classificações. Quem sabe por quanto tempo Kampala deixou esses pergaminhos armazenados? Havia alguns pergaminhos que tinham sido pesquisados recentemente e também haviam aqueles de muito tempo. Embora estivesse uma bagunça, é preciso reconhecer que essas coisas eram realmente úteis. Quer fosse testes mágicos ou outras pesquisas, uma única pessoa pesquisando tudo isso era diferente de quando várias pessoas assumem um depois do outro. Suas conquistas certamente não seriam as mesmas. Com compreensão mágica, Kampala pessoalmente passou por muito tempo de pesquisa. Ele conseguiu capturar vários pontos importantes com relação à magia. Para ele, a compreensão mágica tinha se tornado muito simples. Por outro lado, as pessoas do continente Ark não seriam capazes de chegar neste ponto. Isso porque Kampala somente foi capaz de conseguir essa essência depois de várias centenas de anos. Os magos do continente Ark não conseguiam viver por tanto tempo. Uma vez que o mago morre, seu aprendiz assumiria seu lugar. Mesmo que a pesquisa estivesse indo muito bem, havia uma alta probabilidade disso se ramificar em algum outro resultado uma vez que o sucessor assumisse, causando uma falha da pesquisa. Depois de separar os pergaminhos dentro do espaço, Zhao Ai retornou para o submundo. Desta vez, ele queria ganhar um entendimento melhor do submundo. Se ele quisesse ficar aqui diariamente, isso era imperativo. Assim que Zhao Ai saiu do espaço, Guli e Jiang Zhen chegaram na sua torre. Naturalmente, Zhao Ai os convidou para dentro. Quando os dois viram a sala, eles encararam. Eles tinham visto o quarto de Kampala antes, e agora estava diferente. Agora tinha uma estante cheia de livros. Tinha uma escrivaninha e uma cadeira. Então na distância estava uma área de descanso com um conjunto de sofás, uma mesa de centro, e algumas necessidades diárias. A área também estava coberta com carpete, e também havia uma cadeira de balanço.
Zhao Ai olhou para os dois e sorriu levemente. Sentem-se. Vocês supostamente não eram para cuidar da cidade Três Santos. Por que vieram aqui? Também, não pensei que o quarto de Kampala teria tantas coisas boas. Certo, vocês sabiam que Kampala estava pesquisando magia aqui. Os dois assentiram. Guli disse, sabíamos. Por um tempo, Kampala estava imerso em estudar magias de outros elementos. No submundo, embora esteja cheio de elementos sombrio, depois de anos de desenvolvimento, usar outros elementos se tornou possível. Afinal, magias de luz e sombrio são as magias mais fundamentais no universo. Embora magias sombrias ainda sejam largamente usados no submundo, ainda existem alguns que usam magia em outros departamentos. Após ouvir Guli, Zhao Ai não pode deixar de acenar. Ele lembrou do primeiro lote de lixo que conheceu antes. Eles usavam o fogo yin inato, que pode ser dito uma parte dos feitiços do elemento fogo. No entanto, aquele feitiço não pertence ao fogo yang luz. Ao invés disso era fogo yin sombrio. Depois que ele pensou sobre isso, Zhao Ai começou a relaxar. Mas isso o deixou ainda mais curioso sobre o submundo. Ele não pensou que os mortos-vivos fossem tão espertos. Zhao Ai olhou para os dois e disse, certo, por vocês vieram me ver neste momento. Algo aconteceu na cidade Três Santos. Jiang Zhen respondeu, jovem mestre, viemos relatar que a cidade Três Santos pode ser alvejada por outras pessoas. Depois que voltamos, perguntamos a alguns de nossos homens sobre o que aconteceu quando nós três saímos. Depois que saímos, houve um aumento repentino de mortos-vivos entrando na cidade. Embora eles estejam fazendo negócios de maneira apropriada, é difícil dizer o que eles farão no futuro. Zhao Ai encarou, então seus dois olhos cintilaram. Então você está dizendo que algumas pessoas têm ideias sobre a cidade Três Santos? Uma batalha está vindo para a cidade? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.